Helpdesk da vida. Boa noite, como eu posso ajudá-lo? Tá me escutando? Tô escutando um pouco mal. Continua Consegue falando, me a gente vai. escutar? Agora melhorou. Ah, tá. E aí, meu querido, qual que é o nosso Melhorou? tema de hoje? Sou José Lucas, professor do estado de Minas Gerais, passador de raiva para variar também, Ô, meu querido, nada como passar raiva dando aula, né? Ou por causa da aula. né? Não, minha raiva é por conta de governo. Quem dera se fosse por conta de aula. Dentro para dar aula. É que é da falta de condição de dar aula, né? Em parte, sim, né? Aqui a gente vai voltar no híbrido, só que tipo, o gênio aqui do governador do estado, em vez dele atrasar a vacinação dos professores uma semana e dar Janssen pra gente, ele deu AstraZeneca que faz. Só que Aham, acontece, para quem tomou AstraZeneca, a gente, por exemplo, a segunda dose minha é de 21 de setembro. Só aham, que ele fez as aulas voltar antes. Semana que vem para mim volta. Tem escola uhum, que já voltou 2 semanas atrás. uhum. E isso aí com os sindicatos falando que não tem condição, que não dá, que não sei o quê. Pediram para adiantar a nossa vacinação, não adiantou. A vacinação de. Porque, tipo assim, cada cidade está num estágio diferente da vacinação, né? Sim. Aí acontece que os alunos mesmo estão ainda um pouco longe de ser vacinados, né? Uhum. Então, um pouco. Não, só me mata uma curiosidade. Sim, Qual que é a disciplina que seleciona? biologia. Rapaz. O que, o que só, o que só piora, né? Porque você tem mais conhecimento da causa É, ainda, né? exatamente. Estava lá eu na reunião de pais implorando. Gente, conversa com seus meninos. Claro que a gente também conversa, a gente também orienta, né? Mas a gente sempre fica aquela coisa, né? Tem aluno e tem aluno. Tem aluno que, infelizmente, coringa para caos para ele é pouco. Sim, sim. Não, gente, na boa, tem aluno que, meu, você soltou. Não é só aluno, é gente em geral, né? Ah, não, É isso mesmo. O já adulto costuma ser um pouco pior. os alunos estão melhor até, mas é assim, né? É aquele negócio, gente, ó. A gente vai fazer aí um semipresencial. Beleza, já posso lamber corrimão agora, então. Porque é essa Não é sensação, melhor nem me né? dar ideia. É, Estão perguntando aqui qual que é o tema da live. É o tema que a pessoa entra e fala, a gente tá falando de vacinação, professor e tudo mais, só vai seguindo. Ed, você é professor do quê? De eletrônica. Mas fala, meu querido, continua aí o seu relato. Ah, bom, então eu liguei muito pensando assim para falar um pouco da situação aqui, porque muitas vezes a gente escuta assim, e vocês professores de São Paulo, vocês têm uma voz muito ativa e forte na internet. Tipo, o pessoal consome mesmo vocês. Assim, eu não sinto tantos professores de outras regiões na internet. Até que no Insta até tem alguns, mas assim, com presença mesmo, são vocês de São Paulo. Então, meio que eu sinto que o debate da educação no Brasil fica muito, assim, pautado no que acontece em São Paulo, sabe? Então, meio que essa é uma coisa assim que a gente sente nível de interior, quando a gente mora numa cidade de interior e tem capital e a política toda feita em cima da capital e a gente do interior que se vire, que Uhum, lute, né? E a gente uhum. meio que sente isso em relação ao debate político de educação lá em Brasília, e aí, né, como eu tô falando, parece que o discurso fica muito em São Paulo, que é feito em São Paulo, e a gente que tá fora do eixo, né, e olha que eu sou do estado de cima aí de São Paulo, né, fica Uhum. sentindo meio abandonado, sabe? É, eu não sei se você teria essa sensação porque você é de São Paulo, né? Olha, Você eu não vou sente isso, que o mentir. debate Hum, fica muito. Então, vamos ser bem honestos aqui, não vamos. Eu não vou fingir que eu sou a melhor pessoa do mundo, porque primeiro que a gente não tá no Instagram, né? E nem no Twitter. Mas é o seguinte, na boa, não só eu sou do estado de São Paulo, mas eu sou da cidade de São Paulo. Eu tenho alguma Ah, relação com o interior de São Paulo, mas assim, eu sou de São Paulo, São Paulo, São Paulo barra SP. Cara, a gente acha que a gente é o centro do mundo. A gente não para pensar que existe um resto do Brasil.
E quando o estado de São Paulo consome o resto do Brasil, ele consome de forma caricata. É assim, vamos ser bem honestos, vamos lá. Eu tô direto no TikTok, o que eu vejo muito no TikTok que não é do estado de São Paulo? É Lumena e Gil do Vigor, que saíram do BBB porque ficaram um tempo pra cá, pra região. E assim, olha só, eles têm esse sotaque e tal, e é isso, mas são as pessoas de fora de São Paulo que hoje a gente conhece, e a partir do momento que eles saírem um pouco, a gente esquece deles. É isso, essa é a verdade de São Paulo. E quando você fala que o discurso, a conversa, ela é São Paulo cêntrica, chega como um tapa na cara também. É uma bosta de ouvir isso. Porque a gente percebe o quanto que a Não, gente é São Paulo cêntrico. tipo, o problema nem é tanto a discussão São Paulo. O problema é ser só São Paulo, entendeu? Sim, Mas eu não sim. sinto que seja culpa do paulista. Eu acho que é mais uma construção midiática, política. Até porque quando... Eu vou explicar uma coisa interessante. É a sensação que muitas das pessoas tiveram do Aécio e do Romeu. Que eles se Uhum. vendem pra fora como lindo e maravilhoso. Enquanto a gente do estado, mesmo que de dentro, tem outras opiniões. Inclusive, no caso do Aécio era interessante, que do interior a gente odiava ele. Mas lá na capital, praticamente ele governou só pra capital, né? Em Minas Gerais temos isso. O governador, ele governa a capital, porque a capital sozinha elege ele, né? O Romeu deu o azar que essa última legislatura dele, BH, teve prefeito, de verdade, né? Então meio que eles entrou em conflito politicamente. Então, essa visão que muitas vezes eles mandam para fora, por exemplo, a impressão que a gente tem às vezes do Dino aqui, que ele seria muito bom, tal, mas com certeza ele tem algumas inconsistências, como governador, como todo outro governador teria, né? O Normal. Dória, pois o Dória a gente sabe muito mais dele, né? Apesar que ele, por ter entrado frontalmente contra o Bolsonaro e ter investido em vacina, mas, sabe, dá a sensação de aquela proporção que a gente sabe mais do Dória do que do Romeu. E olha que eu sou um cara que praticamente tá no pé do Romeu porque eu sou servidor do Estado e tô Sim, sofrendo diretamente com as ações que ele faz, né? sim. Ser concursado. Concursado. Que Graças bom. a Deus. Que bom, que bom. Que bom. Eu não vou falar muito de governo do estado de São Paulo, que apesar de eu ser concursado no Centro Paulo Souza, o meu cargo atual é um cargo de livre provimento. Então, vamos deixar o governo do estado de São Paulo de lado, passado, presente e futuro. Eu te entendo. Eu também tenho hora que eu dou vontade de quebrar o pau no governador também, mas a gente tem que maneirar justamente porque a gente é servidor, né? Tem esse Não, e problema. também porque eu tô de cargo comissionado, eu gosto do meu salário. Então, assim, pra quem tá ouvindo isso, é rabo preso mesmo, eu preciso pagar meus boletos. Não, mas isso é certo. Isso é É a tal certo. da sobrevivência que eu falo, que às vezes a gente deixa algumas coisas éticas de lado porque a gente precisa pagar os nossos boletos. É horrível isso. Mas enfim. Não, mas Ed, aí eu acho que tá sendo um pouco injusto com você, porque uma coisa é a gente falar o que tá acontecendo. Isso aí não Uhum, tem problema. Eu, por uhum. exemplo, eu falei que os problemas que tá tendo e tal. Outra coisa é a gente falar algo assim frontalmente contra uma acusação grave, alguma coisa que realmente Deso... pode virar contra a gente. Porque para você Sim, ver, o trabalho que você faz aí fazendo essa comunicação, ele em custo de captação de pessoas é muito importante. Então é melhor que você fique com seu boleto em dia, né? sim, sim, sim. E eu sou muito feliz, porque assim, a universidade está atendendo 150 mil pessoas, né? E vai atender muito mais. Então, eu gostaria de fazer muito parte desse projeto. Esse é um projeto que eu gosto muito deste governo. Se a gente não ocupa esses espaços, Ed, entra um pior para destruir tudo. Esse Cara, fogo amigo, eu vi vocês comentando naquele dia lá, você e o professor de inglês. O fogo amigo é a pior coisa que tem, né, Ed? Hugo amigo é a pior coisa que. Quando você diz professor de inglês, é o Hugo, quando eu fiz uma live direto do TikTok, né? Isso, Cara, o Hugo é isso. fenomenal. Cara, o Hugo é um gênio. É um cara. Meu, ele deveria se candidatar. Não, peraí. O que faz o humor no TikTok? O Hugo! De inglês, não Eu é? acho que eu tô confundindo. Isso. Tem outro?
Tem outro professor no TikTok que a galera conhece, que é o Luiz. Não, eu acho que é o Luiz, o que faz o humor. É que o Hugo faz humor. Você tá É, falando. Pera aí. Bom, mas vamos indo, depois a gente mostra as fotos aqui e é, tudo mais. mas eu tô no WhatsApp, eu consigo sair dele sem fechar ele e continuar a ligação acesa? Eu acredito que se você entrar no TikTok a ligação cai. Mas não esquenta com isso É, agora, não. não, Ah, vamos. vamos seguir. Vamos seguir. Eu até me perdi onde. A gente estava falando do São Paulo centrismo da coisa. Que de fato Isso, dá a impressão que a turma conhece mais o Dória do que o próprio pessoal daí da tua região. isso. É porque a gente tá, de uma certa forma, e não que seja certo isso, mas a gente tá no centro cultural do país, que é o eixo Rio-São Paulo, né? Isso. Assim, todo mundo sofre com isso. O Brasil deveria ser mais espalhado culturalmente. A gente deveria consumir mais de outras regiões. Eu conheço muito pouco do resto do país. Eu não faço ideia de como é o resto do país. A publicidade, inclusive, é um pouco desproporcional, né? Por exemplo, a gente não vê tanto comercial assim, vai no lugar tal, vai no lugar tal. Isso tinha que ser uma coisa assim, esperada pelo menos do Ministério da Cultura, né? Fazer isso acontecer, né? Como diz o Ariano Suassuna, mostrar o Brasil real, né? Não é só Sim, São Paulo. sim, sim, porque de fato eu não conheço o resto do Brasil. É muito bizarro, porque vamos ver um outro país. E aí eu não gosto tanto de comparar, mas eu tenho que pegar um país grande. Porque um país pequeno é fácil de tratar isso, mas vamos falar de um país grande que é Estados Unidos. E é Eu populoso, pensei e que você ia é. falar Rússia, Não, porque porque é Rússia, apesar. gigante. Não, Rússia é grande, mas tá todo mundo num canto, que é no lugar que faz Não canto calor. É só. igual o Canadá, né? É, É, realmente, eu nunca parei pensar nisso não, né? Assim, talvez a China consiga ser parecida com a gente, nesse sentido, só, assim, de estar mais distribuída, né? só que a barreira linguística cultural com a China é tão grande que a gente também não conhece nada de China. A gente conhece É. muito pouco. Mas assim, vamos falar dos Estados Unidos, que também é a cultura que a gente consome. Uhum, É um país muito grande e a gente tem o consumo meio que do país inteiro. O país inteiro se consome. É mais uhum. focado em costa leste e costa oeste? É. Você tem mais ou menos os dois centros, que é ali a parte de Nova York e a parte da Califórnia? Tem. Mas mesmo assim, você ainda tem uma diversidade maior do que o que a gente tem aqui no, no Brasil, né? É, um exemplo bom para te dar seria tipo, a gente sabe que o Super Choque é da Dakota do Norte e Sim. por tabela a gente sabe que existe uma Dakota do Sul. Então, caminha por aí, porque aqui a gente só conhece o Jasper e o filme vai ser no quê? No Rio de Janeiro? Ou São Paulo? É. É. É mais ou menos isso. O exemplo Porque. saiu perfeito. Ai, ai. Mas você falou uma coisa muito interessante. Lá, o americano mais ou menos letrado, ele consegue falar os 50 estados. Eu não consigo falar os 26 estados brasileiros de cabeça. Eu não vou Ah, mentir. realmente. Por exemplo, confundir Rondônia e Roraima. Pois é, Os pois nomes é, parecidos. Tipo assim, pois no é. lugar você sabe onde eles ficam assim, batendo o olho, né? Mas até senador da República erra isso aí, né? Então a gente que não trabalha com geografia pode errar de vez em quando, né? Que o Pazuello errou na logística lá? Ele foi Ele Amazonas mandou com a vacina em Amapá. vez do Amapá, ele mandou a vacina do Amapá pro Amazonas e do Amazonas pro Amapá. Cara, tem que ser Mas muito teve burro coisa mesmo. pior. Teve gente que falou que teve um senador que falou que o Amapá era colado nele, sendo que tinha um Maranhão entre os dois, sabe? E meio que o Tem. Randolph, que é do Amapá, foi corrigiu ele lá indiretamente, sabe?
E eu fiquei assim, gente, mas não é possível. Na hora eu fiquei assim, doido, falando, não, que isso, esse cara errou. E eu fui lá ver no mapa, eu tive que conferir pra ter certeza. E realmente tinha um Maranhão ali entre o Amapá e o tal estado, né? Se você pedir para eu apontar o Amapá e o Maranhão, eu não vou saber apontar. Sério? Não sei, não sei. Sabe o que acontece, Ed? Eu tenho uma facilidade com isso porque eu tenho uma mania meio esquisita que é conversar em chats. E de vez em quando a gente tromba com português, né? Aí eu vou explicar pro português de Portugal, porque pro português de Portugal só existe a Amazônia e Rio de Janeiro, mas na cabeça dele a Amazônia é no Rio de Janeiro. Entendeu? É tudo um Sim, lugar sim. só. Aí eu vou Não, mas explicar, ó, você vai no Google, você vai procurar um estado que tem a cabeça de bruxa. Esse aí é o Minas Gerais. Então meio que eu já desenhei um bicho para cada estado. Então para mim fica mais fácil de lembrar o estado por conta disso. Agora o Nordeste mesmo, aqueles pequenininhos lá de cima, eu troco tudo. Eu sei quais são os estados, mas eu troco tudo. A Paraíba e o Pernambuco mesmo, vixe, não sei qual é qual. você sabe o que eu tô fazendo, né? Ah, é verdade! Parece uma bruxa com narigão, né? É, Eu não tinha, nunca tinha percebido. Nunca tinha a percebido. uma parte do nariz é aquilo que o pessoal chama de triângulo mineiro. Então Não, quando tudo você bem. escutar a expressão triângulo Não, não, mineiro é o nariz. não, do Triângulo Mineiro eu entendo, porque o que que acontece? Como vocês estão do lado da gente, a gente até sabe um pouco de vocês. Mas é assim, olha só. O que que eu consigo identificar fácil? Eu tô olhando para o mapa aqui, eu sei o que que eu consigo identificar fácil. É o Tocantins, porque ele parece o Cone Sul invertido. É o Amazonas. É o Amazonas porque é grande, né? E daí tem o Acre ali no O Acre é a cantinho. boca do cavalo. Esse eu não tô conseguindo ver. Esse eu O não tô Acre, Não, olha tudo o bem. mapa como inteiro. É a boca do cavalo. Imagina aí que o Amazonas é tipo a cabeça. Ah, verdade, verdade. Faz todo sentido do Você mundo. vai imaginar no Amapá um chifre nesse cavalo, como se fosse um unicórnio. Entendi, entendi. Aí o que que eu consigo? Minas Gerais, porque vocês estão em cima, o Paraná, porque tá embaixo, o Rio de Janeiro, porque é o grande rival, e daí às vezes a gente bota o Espírito Santo junto ou não. Aí eu. Ainda bem que você lembrou do Espírito Santo, ele ia reparar. Aí a gente tem a Bahia, que parece o mapa do Brasil, só que Isso. numa versão menor. E eu sei do Rio Grande do Norte por dois motivos. O primeiro porque parece um tipo de pássaro de asa aberta. E o segundo porque eu adoro fazer a piada de que um dia a gente ainda tem que lutar pela reunificação do Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul. Nossa, o mapa ia ficar bizarro. Já pensou misturado no meio do caminho? Então, mas é isso que eu gosto de falar, porque eu sempre fico imaginando um dia sair pela Paulista com a câmera e falando: você é a favor da reunificação do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul? Nem não, sim, tem que Nossa, reunificar, não e o sei o povo vai que e falar tal. que vai. Ah, É, igual Coreia, igual Coreia. é exatamente isso. Mas, cara, a tua preocupação do São Paulo centrismo ela é muito válida. É legal que isso acabou virando toda uma parte que eu falo da minha completa ignorância de geografia do país e de como eu também sou vítima do São Paulo centrismo das coisas, né? Acontece. Eu Então, que queria aqui só mais pra desabafar, te dei uma na sua cara sem querer. mas é importante a gente levar na cara também. É divertido, porque a gente acaba. Gerou um bom papo, né, Ed? Cara, o gostoso é conversar. Eu Não faço é? isso em parte porque eu gosto de conversar. E assim, quando eu falo conversar, é muito mais eu dominar a conversa, porque egocêntrico do jeito que eu sou acaba sendo desse jeito. Mas se as pessoas estão se divertindo, é o que importa. Eu pelo menos estou me divertindo. Vai ser tipo Mas os canouros, cara. Daqui a pouco você tá movendo a terra aí com o dedo. Pegou essa é. não? Ou foi Não, muito não, pesada? não peguei, não peguei. Ou por ignorância ou por estar bêbado. Ah, não. Você já ouviu falar do
do Sete Pecados Capitais, que é desenho animado? O anime? Tá, é por ignorância mesmo. Eu sei do anime, mas eu nunca vi. Então, tem um personagem lá que é o Pecado do Orgulho. Uhum. Só que ele é tipo... Você lembra do meme do Chuck Norris? De quem? O meme do Chuck Norris? Sim, claro. Ele é tipo o Chuck Norris daquele mundo. Entendi. Então ele é o fodão do lugar. Entendi. Aí o que acontece? Aí tem um canal no YouTube chamado Voice Makers. E eles fizeram uma paródia desse Scanor. Entendi. E o que acontece? O Scanor deles consegue ser mais overpower ainda. Claro. Entendi. E aí a graça é essa, porque ele chega num nível de overpower que ele fala aquelas mesmas frases do Chuck Norris. Não é? Você já deve ter visto esse meme aí no TikTok. O Scanor, aquele que não faz aquilo e sim... Quer ver? Aquele que não toma banho, mas sim que o chuveiro chora nele. Eu nunca vi essa. Nunca caiu pra mim. Nossa, Nunca depois você dá uma olhada. Não, vou dar uma Makers. procurada. Não, depois eu vou dar uma procurada depois. Mas, cara, eu realmente um dia espero ser uma blogueirinha famosa nesse negócio aqui. Ah, uma hora você consegue. Eu também não, tô tentando fazer presença na internet, aos poucos a gente vai crescendo, né? Eu não sei se as pessoas vão gostar dessa ideia de que não é exatamente um podcast, não é exatamente um negócio de entrevista. Você faz uma live show, cara. É uma live show que você tá fazendo. E é uma live show muito bem pensada. Seu plano, assim, de ideia, eu acho que... O plano não é meu, porque o rádio e a TV faz isso há anos, né? Ah, mas o rádio e a TV, eles têm um padrãozinho meio engomadinho, né? E as pessoas hoje querem conhecer pessoas como elas, né? Sim, mas lembra que tinha, Isso por é uma exemplo... coisa... Não, mas ó, lembra que tinha, por exemplo, no MTV o Ponto P com a Penélope Nova? Eu não cheguei a acompanhar essa época da MTV, não, apesar que eu cresci nessa época. É que o dela era exclusivamente de relacionamentos e sexo, né? Aí eu abri mais o leque de coisas pra falar, porque eu entendo muito pouco de relacionamento, menos ainda de sexo. Mas. Isso deve ser bem resolvido pra falar isso ao vivo assim, hein? Eu sou casado. Agora entregou a paçoca de vez. Pois é. Olha só, peraí, deixa eu só comemorar. Que o Thiago tá me enviando uma aqui de um jogo, porque ele é produtor de áudio de joguinhos de videojogos. É um amigo próximo também. Ele tá aqui, eu queria comemorar. Eu vi também que tava o Tamaz aqui. Que ele perdeu a minha comemoração porque ele tomou propaganda, mas é bom que ele tome propaganda. E queria agradecer a todos aí que estão participando ainda e estão aguentando nesse sábado. Vai até eu não aguentar mais, mas enfim. Mas cara, eu sou casado e daí é aquele negócio, a gente acaba fazendo piada de casado. Com certeza minha mulher faz a mesma piada em algum lugar também. Ela não aparece online nos lugares, mas enfim. Mas sabe, aí a ideia não é minha. Eu só tô pegando uma ideia e reciclando pra internet. Mas eu gosto de fazer esse formato. Já é uma ideia que foi meio esquecida, né? Reciclada, né? Sim, eu tava incomodado de fazer gameplay. Porque eu não via graça. Eu não sei por que as pessoas iriam querer me ver jogando. Agora, conversando e elas participando, porra, conhecendo pessoas do dia a dia... Me pareceu uma ideia legal. E eu realmente espero que esse projeto um dia dê certo. Eu tô indo pra segunda semana. Hoje eu estou finalizando a segunda semana de projeto. Nossa, eu pensei que esse projeto seu já era mais tempo. Então praticamente eu vi o primeiro episódio. Só não deve ter pegado no começo porque eu não peguei o comecinho. Praticamente. Mas, cara... Pra mim, o Gustavo com esse quadro já era o quê? Muito tempo. Porque eu fiquei um tempo sem entrar muito no TikTok, sabe? E realmente teve uma época no TikTok que as lives sumiram, né? Eu falo assim, sim. O pessoal parou de fazer tanta live. Não sei porquê, eu não sei. Porque, talvez porque voltou um pouco mais normalidade, o povo ficou com menos tempo. Porque saturou também. Saturou. O alcance do TikTok tá mais difícil agora, porque tá bem saturado.
Realmente, eu também senti isso no meu canal. Olha só, o Antônio Ribeiro aqui falando. Você falando sobre a vida é muito bom. É como se fosse o tiozão da família dando conselho. É o que eu sei fazer. Ser o tiozão. Não, mas você tem uma vantagem, eu até já comentei isso naquele dia. Você é aquele tipo de professor que consegue transitar no mundo do aluno sem sair do mundo do adulto. Você é aquele tipo de adulto que uma criança consegue olhar para você e identificar algo em você nela. O segredo é minha grande maturidade, né? Eu pensava que era sugar a energia vital dos jovens. É em parte sugar a vida vital do jovem. Toda vez que eu converso com um jovem, ele se transforma num velho e eu continuo assim. Essa foi boa. Cara, foi muito divertido conversar com você. Foi bom mesmo, estava precisando, viu? Muito obrigado. De uma próxima liga de novo. Volta sempre então. Eu vou te dropar. Dê tchau. Beleza. Falou! Você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, chamar os amigos para participar em helpdeskdavida.com.br toda noite às 9 da noite. E é isso.